A ética da virtude é uma das grandes teorias da moral, mas, olhem, ela enfrenta uma crítica muito séria, a de que, no fundo, é uma ideia bonita, mas que não serve para nada na prática. Vamos lá ver se essa crítica faz mesmo sentido. A acusação principal é basicamente esta. A ética da virtude foca-se muito no caráter da pessoa, em como ser uma pessoa boa, mas parece que não dá um guia claro sobre o que fazer quando temos de tomar uma decisão difícil. Bem, só para dar um pouco de contexto, é bom lembrar que esta teoria é bem diferente das suas concorrentes. O utilitarismo, por exemplo, olha para as consequências. A deontologia foca-se nas regras. Já a ética da virtude faz outra pergunta. Que tipo de pessoa é que eu devo ser? O foco está todo nas qualidades internas, sabem? Coragem, justiça, bondade, esse tipo de coisa. E é exatamente aqui que chegamos ao centro da questão. Há tal objeção de que esta é uma teoria inútil. Quer dizer, se tudo se resume a ser virtuoso, como é que isso nos ajuda a agir no mundo real, no dia-a-dia? A crítica, no fundo, é que naqueles momentos de aperto, de crise moral, ouvir um haja virtuosamente soa muito vago, não é? As outras teorias dão-nos ou um cálculo para fazer, como maximizar a felicidade, ou um conjunto de regras claras. Não mentir, não matar. À primeira vista, a ética da virtude parece não oferecer nada disso. Mas será que é mesmo assim? Bem, a filósofa Rosalind Hertzhaus não concorda e apresenta uma defesa bastante forte. Ela argumenta que a ética da virtude pode, sim, guiar as nossas ações. Vamos ver como é que ela faz isso? E aqui está a peça central do argumento dela, algo a que ela chama V1. A regra que ela propõe é, na verdade, muito clara. Para saber qual é a ação correta, a pergunta a fazer é: o que é que uma pessoa virtuosa faria nesta situação? E pronto, de repente, o foco no caráter transforma-se num guia para a ação. Claro que a reação imediata a isto é, muitas vezes, de ceticismo. Surge logo a pergunta: ok, mas como é que a gente sabe quem é esse tal agente virtuoso? E quem não o é? Como é que vai saber o que essa pessoa faria? Parece que trocamos um problema por outro, não é? Agora, o que é fascinante nesta tabela é que ela põe as três grandes teorias éticas lado a lado. E o que é que vemos? Vemos que todas, mas todas elas, têm a mesma estrutura de duas partes. O utilitarismo precisa de nos dizer o que são as melhores consequências. A deontologia tem de definir o que é uma regra moral correta. E a ética da virtude precisa de definir o que é um agente virtuoso. Ou seja, esta acusação de ser vaga não é um problema só da ética da virtude. É um desafio que todas enfrentam. E então, o ponto-chave é este. A partir do momento em que definimos o que é um agente virtuoso, alguém que tem virtudes como a honestidade, a justiça, a compaixão, conseguimos tirar daí regras de ação bem diretas. A virtude da honestidade dá-nos a regra haja honestamente. O vício da crueldade dá-nos a proibição não haja cruelmente. E assim, de repente, temos um conjunto de guias práticos, as chamadas regras V. Ok, isto parece responder à objeção de que não há regras. Mas e quando as próprias regras entram em conflito? E se a honestidade nos mandar numa direção e a bondade nos mandar noutra? Pois é, este é o próximo grande desafio. Pensemos num exemplo clássico. Um amigo pede-nos uma opinião sobre qualquer coisa e a verdade é dolorosa. A virtude da honestidade parece exigir que se diga a verdade, mas a virtude da bondade parece exigir que se protejam os sentimentos do amigo. O que é que se faz quando as virtudes parecem puxar para lados opostos? Mas, mais uma vez, e este ponto é muito importante, este não é um problema exclusivo da ética da virtude. A deontologia enfrenta exatamente o mesmo tipo de dilema. A regra não matar pode entrar em conflito direto com a regra prevenir o sofrimento em certas situações mais trágicas. O problema do conflito por si só não invalida a teoria. Então, como é que a ética da virtude propõe que se resolvam estes impasses? A abordagem é um pouco mais subtil do que um simples manual de instruções. Ela divide os conflitos em duas categorias diferentes. A teoria faz uma distinção. Há os conflitos que só parecem ser impossíveis de resolver e depois há aqueles que são dilemas genuinamente trágicos. A chave para lidar com o primeiro tipo está num conceito fundamental que já vem da filosofia de Aristóteles. E esse conceito é a sabedoria moral, ou phronesis, como Aristóteles lhe chamava. Isto não é uma coisa que se aprende num livro. É uma capacidade que se desenvolve com o tempo, com a experiência, para perceber as nuances de cada situação. Uma pessoa com sabedoria moral
Percebe que às vezes a verdadeira bondade exige que se diga uma verdade dolorosa. O conflito, afinal, era só aparente. E isto leva-nos a uma ideia muito interessante. Já vimos crianças prodígio na matemática, na música, mas alguma vez vimos uma criança prodígio moral? Não. E porquê? Porque a sabedoria moral não é só inteligência pura, ela precisa da experiência de vida que só o tempo pode dar. É por isso que estas regras V não podem ser aplicadas de forma mecânica, como uma fórmula. Certo, a sabedoria moral resolve os conflitos aparentes. Mas e quanto àqueles dilemas mesmo trágicos? Aqueles em que qualquer escolha que se faça parece errada e não há uma saída fácil. O que é a ética da virtude diz sobre estes casos? A resposta da teoria aqui é talvez a sua parte mais radical e ao mesmo tempo mais honesta. Em certas situações limite, pode não haver uma única resposta certa. Se duas pessoas perfeitamente virtuosas, depois de pensarem muito, chegassem a conclusões diferentes, uma fazendo a ação A e outra a ação B, a teoria aceita que ambas as ações podem ser consideradas moralmente corretas. E atenção, é crucial perceber isto. Isto não é um convite para a indiferença ou para decisões ao acaso. Pelo contrário, é o reconhecimento de que, depois da análise mais rigorosa possível, a complexidade da vida pode, por vezes, levar-nos a mais do que um caminho que seja moralmente defensável. É um reflexo da complexidade, por vezes trágica, do mundo. E é com esta questão que ficamos. Uma teoria ética que aceita esta ambiguidade em casos extremos é um reflexo mais fiel da nossa realidade moral? Ou será que, ao abandonar a promessa de uma resposta única e certa para tudo, se torna, no fim de contas, menos útil? Esta é a grande tensão que está no coração da ética da virtude.